Olá, pessoal, tudo bem? Me chamo Verônica Pinheiro, eu sou a proprietária da Escola de Dança Dance, onde eu vou trazer dicas para vocês aqui, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube. E aqui eu tô para dizer para vocês que a gente vai começar o nosso primeiro quadro, que já tem uma vinheta especial. Então, vem comigo! Bom, o nosso primeiro quadro é o Valendo Ponto. E o Valendo Ponto de hoje vai falar alguns aspectos extremamente importantes, por exemplo, para as aulas de balé, que é as que eu dou aula hoje. E nesse momento, a primeira coisa que a gente tem que observar é a questão de uniforme, tá? O primeiro ponto que a gente vai observar hoje é o uniforme. No uniforme, eu queria dizer para vocês o seguinte: cada escola escolhe qual uniforme que vai utilizar padrão, tá? Não só em colégios, por exemplo, mas nas escolas também, nas escolas de balé e nas aulas de balé, as professoras, elas prezam muito pela disciplina. E a disciplina começa onde, Verônica? É exatamente esse ponto que eu vou chegar com vocês. A primeira parte da disciplina de um aluno é qual? É o uniforme. O uniforme, ele basicamente é formado pelos seguintes itens: o colã, para as meninas, né? O colã, a meia, que muitas pessoas chamam de meião, tá? A sapatilha, temos também a sainha, temos o coque e temos também a faixa. Eu não gosto muito, nem eu nunca indico muitos para as minhas alunas comprarem, a não ser que elas tenham ou franja ou algo que possa vir a atrapalhar na aula. A faixa, para a criança, ela não é muito legal. Por quê? Porque a criança, ela gosta muito de correr, ela se agita muito, independente que uma aula tenha um desenrolar bom, sempre tem aquele momento de brincar. Então, as faixinhas, elas acabam caindo muito. Então, assim, quando você já aprende que o cabelo da criança já fica no coque, bonitinho, não existe a mínima necessidade de você colocar uma faixa. A faixa só serve para ficar bonitinho e, nesse caso, muitas vezes acaba atrapalhando a aula da professora que está, naquele momento, seguindo com a sua filhinha, tá bom? E para os meninos, basicamente é o quê? É uma camisa regata ou uma camisa de manga... Como se fosse aquelas baby looks. Uma blusa de manga, uma camisa de manga. E um short extremamente confortável, de preferência com um outro shortinho por baixo, tá? E a sapatilha. A cor vai depender de cada colégio, tá certo? Tem colégios, tem escolas de balé que eles determinam de acordo com o que combina com as cores do colégio, ou a escola do balé, ou eles utilizam muito o tradicional. Basicamente, o tradicional das escolas de balé, o tradicional das escolas de balé é a roupinha toda rosa para bebês, né? Que são as do baby class, e do balé infantil em diante, normalmente, do balé adulto, normalmente é utilizado muito o colã e a saia preta e o coque, e o restante rosa, tá? Mas basicamente é isso, ok? Então é isso. Esse foi o nosso primeiro item, tá bom? Do Valendo Nota. E vamos para o segundo item. O segundo item é o horário, tá? O que acontece? Eu fiz algumas anotações aqui e eu vou ler para vocês, tá? E vou explicar direitinho. Alunos e professores devem ter em mente seu compromisso
um com o outro. Chegou cedo? Vai se aquecer, porque a professora, com certeza, quando chegar, você já vai estar mais do que preparada para começar a sua aula. E se chegou tarde, entre em silêncio, vai para o cantinho da sala, faz um breve aquecimento e aí depois você vai iniciar a sua aula conforme a posição que está lá, conforme o professor ou a professora deixou tudo prescrito para vocês fazerem. E aí o que acontece? Não é interessante, mesmo que chegue atrasado, não fazer o aquecimento, ok? A gente sabe que pode haver distensões musculares, podem acontecer determinados acidentes, então, para que isso não aconteça, vamos evitar e vamos direto ao ponto realmente necessário, que é fazer o aquecimento e fazer a aula, tá bom? Eu coloquei aqui também o seguinte, um outro item. Ao chegar, faça reverência para o seu professor ou sua professora. Um bom dia, boa tarde, boa noite também está liberado. Ao finalizar qualquer aula, a reverência com palmas no final é usada com frequência. Portanto, se ainda não tiver feito isso, evite sair correndo só porque deu o horário, né? Que a gente vê acontecer demais. Respeite quem está à frente e só saia com a reverência ou quando o seu tutor ou tutora liberar. Isso é muito importante. Isso também faz muito, 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 muito a diferença numa sala de aula. O fato de você reverenciar o professor na entrada, esperar para o professor dizer assim, agora acabou, agora estão liberados. E aí sim, vocês saírem da sala, tá bom? Então, esperem sempre esse aval do professor, porque muitas vezes ele está fazendo ali, muitas vezes pode ser que ultrapasse o horário, por exemplo, eu ultrapasso demais, às vezes, os horários, mas porque tem algum exercício que não pode ficar pela metade. Então, a gente encerra aquele ciclo para poder liberar o aluno, tá bom? Então, é isso. E, basicamente, o item 2 é feito dos horários para que vocês respeitem os horários, respeitem a questão com relação ao professor ou à professora, vai chegar atrasado ou está chegando do médico, manda uma mensagem de WhatsApp se puder, se não puder, liga para a secretaria ou avisa para alguém que esteja ali próximo, liga para a recepção da escola de dança, alguma coisa para que ajude nesse seu contato e para que o professor entenda que você também está interessado na aula como uma via de mão dupla. Vocês também podem se atrasar, ou o professor pode se atrasar, com certeza acontece inúmeros imprevistos, isso é extremamente compreensível, mas é muito importante ter esse contato pais e professores, tá bom? E alunos e professores também, é óbvio, né? E terceiro item, que eu vou entrar agora no mérito, é exatamente há imprevistos e sabemos que não é por querer. Porém, neste momento é interessante ter um contato comum para que haja um aviso prévio ou qualquer coisa do tipo. Normalmente, eu tenho meus grupos de WhatsApp que servem justamente, eu coloquei inclusive o nomezinho como comunicado. Comunicado Baby Class, comunicado Balé Infantil. Por quê? Porque isso facilita quando os pais querem dizer assim, a minha filha hoje não vai para o balé, o meu filho hoje não vai para o balé. E o que acontece? Isso facilita demais a comunicação entre pais e professores, tá bom? As crianças maiores, elas não esperem a professora já para entrar no estabelecimento, tá? O que acontece? Que tem muitas crianças que ficam do lado de fora esperando que a professora vá chamar. As maiorzinhas, não é interessante que a gente pregue esse tipo de coisa, porque isso também faz parte da disciplina. A responsabilidade da criança está dentro da sala de aula no momento que é para a aula dela, ok? Esse é a questão da relação de pais e professores. Vamos lá. Escrevi algumas anotações e eu vou ler aqui para vocês. Toda aula
É um trabalho em equipe e flui de forma maravilhosa. Quando queremos tratar de disciplina com nossos filhos, isso se estende também aos esportes que ele vai fazer, que ele for fazer. E na dança não é diferente. Desde o uniforme completo ao horário que chega ou ao horário combinado a ser buscado, se houver exemplo vindo dos pais e dos professores, eles irão querer se espelhar em nós. E se não houver, eles também irão se espelhar. Então, assim, quando eu falei da questão dos grupos do WhatsApp, eles são muito bem-vindos quando a gente constrói. Isso serve para você também, que é professor, professora de balé, porque tem muitas pessoas que têm medo de grupos hoje por conta da retirada do foco do grupo. E a gente percebe que existe muito esse estresse ainda hoje. Mas assim, gente, vamos combinar uma coisa. Quando a gente quer realmente, a gente consegue manter o foco de grupo. É só uma questão de adaptação. O que acontece? No começo, a gente tem muitos problemas. Por exemplo, você coloca as pessoas no grupo, tem sempre aquele que vai dar bom dia, boa tarde, boa noite, com aquelas imagenzinhas. E o que a gente faz para evitar esse tipo de coisa? É só colocar regrinhas no grupo. Não tem pecado nenhum em colocar regras no grupo, porque quando se trata de algo profissional, é importante ter esse grupo, é importante que isso envolva as pessoas que estão ali naquele momento para fazer toda a engrenagemzinha funcionar. Então não adianta eu usar uma engrenagem aqui e outra aqui e querer que elas se juntem quando precisar. Ela não vai se juntar. Então, quando a gente trabalha já em conjunto e a engrenagem no começo dá uma dificuldadezinha, mas tem uma hora que ela vai e engrena. É assim que acontece. Hoje eu tenho grupos de WhatsApp onde eu não tenho problema, graças a Deus, com isso. E espero que vocês também possam conseguir focar em grupos dessa forma, tá bom? É só manter. Isso serve, inclusive, para qualquer tipo de grupo de WhatsApp. Se você tem um foco, mantenha aquele foco, põe regrinhas no grupo e deixa que as pessoas obedeçam. Se elas não querem obedecer, é porque elas realmente não têm a vontade de estar ali. E aí é o momento que você pode chegar, conversar, fulaninho, você tá feliz em estar nesse grupo? Você entendeu as regrinhas do grupo? E por aí vai. Existem várias formas que eu não vou entrar no mérito aqui, porque aqui o meu mérito é focar no valendo ponto. Por que eu botei esse nome nesse quadro? Porque valendo ponto é uma coisa que, normalmente, em colégios, por exemplo, quando a gente vai fazer um trabalho e diz assim, valendo ponto, todo mundo se desespera, né, para poder fazer. Por quê? Porque é uma coisa que sabe que vai fazer a diferença na nota lá na frente. É basicamente isso. Vai fazer toda a diferença no nosso dia a dia, daqui para frente, quando vocês começarem a entender toda essa parte de uniforme, horários, relações pais e mestres, e é isso. Então, eu gostaria de deixar aqui para vocês essas dicas maravilhosas, tá? E dizer para vocês que a gente vai ter também muita coisa bacana, tá? Então, fiquem à vontade, quem quiser estar por dentro das dicas, é só me seguir no Instagram, né? Eu vou colocar aqui, e também se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Escola de Dança também, tá bom? Então é isso. Fica com Deus e até a próxima. Beijo!